Fala pessoal, seja bem-vindo a mais essa aula de raciocínio lógico matemático focado no Instituto Assis. Para você que vai prestar qualquer concurso organizado pela banca Instituto Assis, essa aula aqui é para você. Se você vai prestar o concurso para a Guarda do Município de Ribeirão Preto, ou se você vai prestar o concurso para o SAMU da macro-região do Triângulo do Norte, concurso aí que oferece bastante vagas em vários municípios de Minas Gerais, ou qualquer outro concurso, esse vídeo aqui é para você, beleza? Nós vamos resolver aqui questões envolvendo o assunto de frações. Então bora para a nossa aula, bora para o nosso conteúdo. Só lembrando que o material dessa aula, quem quiser baixar, o link vai estar na descrição do vídeo. Quem tiver interesse também, eu estou gravando o curso focado no Instituto Assis de Raciocínio Lógico Matemática e Matemática. O link vai estar lá na descrição do vídeo. E eu vou deixar na descrição também o link da playlist com todas as outras aulas focadas na banca Instituto Assis, beleza? E vai estar lá disponível também na descrição o link para você fazer o download do resumão de raciocínio lógico matemático direcionado para concursos, beleza? Então bora lá, vamos resolver questão, galera. Questão de número 1, questão recente, 2020, Câmara Municipal de Mangaratiba, Rio de Janeiro. Vamos lá. Fábio coleciona bolinhas de gude e pretende dividir entre seus 3 filhos. Roberto receberá metade das bolinhas. Vamos destacar aqui, o Roberto vai receber metade das bolinhas. Márcio ficará com 1/3 e José com o restante. Assinale a opção que indica a fração que representa a quantidade de bolinhas de gude que José receberá. Vamos lá, pessoal. Questão de fração, bem básica aqui, tranquila, mas para quem está começando a estudar para concurso, não é muito simples, né, pessoal? E é para isso que eu estou aqui. Matemática, raciocínio lógico, sempre que possível a gente tem que rascunhar, rabiscar, tá? Então eu tenho aqui, ó, o Roberto, ele vai receber metade das bolinhas. Pessoal, metade é a mesma coisa que meio, tá? 1/2. O Márcio, que eu vou chamar de M, ele vai ficar com 1/3 das bolinhas, tá bom? E o José, ele vai ficar com o restante. Ou seja, pessoal, o que o José vai ficar é a quantidade total de bolinhas menos a quantidade que ficou para os outros irmãos, né? Para o Márcio e para o Roberto, tá bom? Então, para eu saber a quantidade do José, eu preciso somar a quantidade dos 2 irmãos, do Roberto e do Márcio. Então, a gente faz uma soma de fração, tá, galera? É só somar meio mais 1/3. Opa, que é 1/3, né? Então, meio mais 1/3, quanto que dá? Pessoal, soma de fração, se nós temos denominadores iguais, se aqui fosse 2 e 2 ou 3 e 3, era só somar os numeradores, né? Só somar esses caras aqui. Mas não é o caso. Eu tenho o denominador 2 diferente do denominador 3. Então, para isso, tem 2 formas da gente resolver. Ou faz por MMC, ou da seguinte forma. Ó. Você multiplica os denominadores, então 2 vezes 3 vai dar 6, né? Então, eu vou ter aqui embaixo denominador 6, e aí a gente multiplica em cruz aqui, ó. 1 vezes 3 vai dar 3, mais 2 vezes 1 vai dar 2. 3 mais 2 é 5, 5/6. Então, 5/6, pessoal, é a fração que representa a quantidade de bolinhas que o Márcio e o Roberto ficaram, tá? Então, quantos que o José ficou? É o total menos os 5/6. E o total em fração, pessoal, a gente chama de 1, certo? O 1 em fração é o total. Então, o restante é o quê? É o total, que é 1, certo? Menos a quantidade correspondente do Roberto mais o Márcio, que nós calculamos deu 5/6, tá? Então, 1 menos 5/6. Galera, para facilitar a nossa vida, o que eu posso fazer aqui, ó? O 1, você concorda que é a mesma coisa que o 6/6? É o todo, né? Se eu tenho alguma coisa e divido por 6 e pego 6 dessas partes, então eu tenho tudo, eu tenho o todo. Então, 6/6 é a mesma coisa que 1.
tá? É só escrito de forma diferente. Então, ficou 6 sobre 6 menos 5 sobre 6, tá? Então, 6 sobre 6 menos 5 sobre 6, quanto que dá? O mesmo denominador, ó, 6 e 6, eu repito o denominador. Então, vai ficar 6. 6 menos 5 dá 1. 1 sexto, beleza? Então, o restante que ficou para o José é 1 sexto, o nosso gabarito, letra A, tá bom? Uma outra forma da gente visualizar qual que é o restante de 5 sextos, pessoal, é a gente fazer um desenho. Olha só, se eu tenho aqui uma barra de chocolate, um doce, um bolo, qualquer coisa, e eu divido essa qualquer coisa por 6 partes, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 partes. E eu pego 5 dessas 6 partes, então eu pego aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Peguei 5 dessas partes. Então, qual que é a fração que representa essas partes? É 5 de um total de 6, 5 sextos. Então, qual que é o restante? É uma parte do total, ou seja, 1 sexto, beleza? É só uma forma visual da gente fazer esse cálculo aqui, né, pessoal? Eu fiz aqui, ó, 1 menos 5 sextos, que nós escrevemos 6 sextos menos 5 sextos, nós encontramos a fração correspondente a 1 sexto. Visualmente, eu chego no mesmo resultado aqui, que é 1 sexto, portanto, nosso gabarito, letra A. Beleza, pessoal? Vamos avançar, vamos lá. Se esse vídeo está te ajudando de alguma forma, deixa o like, se inscreve no meu canal, me ajuda a continuar te ajudando, galera. Vamos lá, ó, questão de número 2, Instituto Assis, Câmara Municipal de Santana da Parnaíba, 2022. Vamos lá. Dona Ana comprou uma caixa de doces para seus 2 filhos. Um desses tirou para si metade dos doces da caixa. Mais tarde, o outro filho também tirou para si metade dos doces que encontrou na caixa. Restaram 10 doces na caixa. Quantos doces haviam inicialmente na caixa? Galera, eu não sei quantos doces nós tínhamos nessa caixa, certo? Se eu não sei essa quantidade, nós podemos chamar essa quantidade de X, tá? Que é uma quantidade que, por enquanto, eu desconheço. Muito bem, então, no primeiro momento, nós tínhamos aqui numa caixa a quantidade de X doces, tá? E aí veio um dos filhos e tirou metade desses doces. Pessoal, quando tira metade dos doces, pessoal, metade é a mesma coisa que 1 sobre 2, né? Mas é 1 sobre 2 do quê? É 1 sobre 2 da quantidade de doces, certo? Então, ele tirou 1 sobre 2 de X, né? Porque a quantidade de doces é X. Então, vamos escrever aqui, ó, 1 sobre 2 vezes X, que é a mesma coisa que X sobre 2, tá bom? Então, X sobre 2 foi a quantidade que o primeiro filho tirou. Primeiro filho. Muito bem. Galera, depois que esse primeiro filho tirou X sobre 2 dos doces que tinham, quantos doces ficaram dentro dessa caixa? Olha só, nós tínhamos X, eu tirei X sobre 2, eu vou ficar com quanto? Se eu tenho alguma coisa e tiro a metade, eu fico com a metade, né, pessoal? Então, eu vou ficar aqui, ó, com a metade do X. Então, a metade de X é X sobre 2. Então, depois que eu tirei a metade, eu fiquei com X sobre 2. Muito bem. Aí, o segundo filho, ele tira mais quantos? Ele tira a metade do que tinha ficado na caixa, né? Então, ele tira a metade desse cara aqui, ó, que é X sobre 2. Então, vamos escrever metade de X sobre 2. Que vai dar quanto, pessoal? É só fazer 1 vezes X dá X. E 2 vezes 2 dá 4. Multiplicação de fração. A gente multiplica numerador com numerador, denominador com denominador. Então, encontramos que a quantidade que o segundo filho tirou foi X sobre 4. Tá?
Então, o segundo filho tirou x sobre 4. E aí, depois que o segundo filho tirou x sobre 4, restou quanto, galera? Restou na caixa 10 doces. Beleza? Galera, então vamos raciocinar aqui comigo, ó. Se eu pegar a quantidade de doces que o primeiro filho tirou, que foi quanto? X sobre 2, certo? Então, x sobre 2. E somar, juntar com a quantidade de doces que o segundo filho pegou, que foi x sobre 4. X sobre 4. E somar com a quantidade de doces que restaram na caixa, que é os 10, somar com 10, essa soma aqui tem que dar quanto? Tem que dar a quantidade de doces total, né? Ou seja, eu estou pegando a quantidade que o primeiro pegou, com a quantidade que o segundo pegou e a quantidade que restou na caixa, isso tem que me dar o total de doces que tinha inicialmente, que nós chamamos de x, né? Então, essa soma tem que ser igual a x. E aí, galera, nós caímos numa equaçãozinha, numa igualdade aqui, ó, onde eu tenho um valor desconhecido que é o x, né? E nessa equação nós temos frações. E aí eu vou te dar uma dica para resolver equações com frações, galera. Multiplica toda a equação, nós multiplicamos toda a equação pelo mínimo múltiplo comum entre os denominadores das frações. Então eu tenho aqui, ó, o denominador 2 e o denominador 4. Então eu multiplico pelo MMC entre 2 e 4, que no caso é 4, tá? Vamos só relembrar aqui, ó, como que eu faço o MMC entre 2 e 4. 2 e 4, MMC, eu divido por 2, 2 dividido por 2 dá 1, 4 dividido por 2 dá 2, né? Vou colocar aqui 2, divido por 2 de novo, vai ficar 1 e 1. Vou multiplicar 2 vezes 2 dá 4. Então, MMC entre 2 e 4 é 4. Então, eu vou multiplicar toda a minha equação por 4. Mas por que eu estou fazendo isso, pessoal? Não é para complicar, é muito pelo contrário. Eu estou querendo simplificar os nossos cálculos. Quando eu multiplico toda essa equação por 4, eu vou eliminar essa fração aqui, ó. Eu vou conseguir eliminar as frações e aí o nosso cálculo vai ficar bem mais fácil. Vamos lá, ó. Então, vamos multiplicar toda essa galera aqui, ó. X sobre 2 vezes 4 vai ficar x sobre 2 vezes 4. Então, eu posso colocar o 4 aqui ou aqui, tá? Vamos colocar depois aqui, para ficar mais fácil. Então, x sobre 2 vezes 4, mais x sobre 4 vezes 4, x sobre 4 vezes 4, mais 10 vezes 4, quanto que é? É 40, né? 40 igual a x vezes 4. Lembrando que nós temos que multiplicar toda a igualdade, tá? Não é só um lado da igualdade, não. Então, aqui nós vamos ter x vezes 4, 4x. Beleza. E a mágica acontece aqui, pessoal. Olha aqui, ó. 4 dividido por 2 vai ficar 2. Então, aqui vai ficar 2x mais 4 dividido por 4 fica 1. Então, 1 vezes x dá x. Mais 40 igual a 4x. E olha aqui. A gente acabou com a fração, tá? Ai, Ângelo, eu não gostei de fazer dessa forma. Pessoal, não tem problema, tá? Não vamos brigar por isso. Se você está acostumado a fazer através de MMC, acha o MMC entre 2 e 4, faz toda aquela regrinha, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, soma as frações aí, fica à vontade. Por experiência própria, eu já prestei muitos concursos, sou formado na área de exatas, eu posso te falar que essa forma aqui é a forma mais rápida e eficiente, tá, de resolver equações com frações. Mas eu entendo que tem gente que não se adapta a uma certa forma de resolver a questão e tá tudo bem. O importante é chegar no mesmo resultado, tá bom? Então vamos lá, galera. Ó. 2x mais x é 3x, né? Então vai ficar 3x mais 40 igual a 4x, beleza? Esse 3x aqui, ó, eu vou passar para o outro lado, ele vai ficar negativo. Então vai ficar só o 40 de um lado igual a 4x menos 3x, beleza? 4x menos 3x dá quanto? Vai dar x, né? Vai dar 1x, que é x. Então, x igual a 40. Encontramos o valor de x. E quem que é x, pessoal? X é quantos doces haviam inicialmente. Então, vamos colocar aqui, ó, o valor de x, que é 40. Tá bom?
Portanto, nosso gabarito, letra B. Ângelo, essa é a única forma de resolver a questão? Não, pessoal. Tem uma outra forma que você pode resolver também, tá? Que é através da malandragem, galera. Como assim, através da malandragem? Olha só, você pega as alternativas e vai testando. Então, você pega aqui, por exemplo, 20. Ó, o primeiro filho tirou metade do que tinha. 20 menos metade de 20 vai ficar 10, certo? Depois o segundo filho pegou mais metade. Metade de 10 é 5. Então, 10 menos 5 fica 5. Restou 5. Opa, aqui não deu certo, né? Porque a questão fala que restou 10 doces e não 5. E aí você vai fazendo esse teste. Faz por 20, faz por 60, faz por 80. No nosso caso, você já ia conseguir achar o gabarito aqui, ó, no segundo teste. Iria conseguir resolver muito rápido a questão, tá? Então eu tenho que passar também os macetes aí, né, galera? As malandragens que a gente tem que ter na hora da prova para ganhar tempo e colocar o X no lugar certo, tá bom? Vamos lá, vamos avançar. Próxima questão, questão de número 3, Instituto Assis, Prefeitura Municipal de Itabira, Minas Gerais, 2022. Vamos lá. Observe a imagem a seguir. Nós temos aí uma pizza. Caso você coma 2 fatias da pizza, da imagem acima, é correto afirmar que você comeu, e aí nós temos as respostas: 1/2 da pizza, 1/8, 1/4 e 2/4 da pizza. Vamos lá, galera. Em quantos pedaços essa pizza foi dividida? Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 pedaços, tá? Então, o meu denominador da fração vai ser o 8, porque o denominador representa a quantidade de partes que o todo foi dividido. O meu todo é essa pizza aqui. Essa pizza foi dividida por 8, então embaixo eu coloco 8, tá bom? E o numerador é o número de cima. O numerador representa a quantidade de partes que eu estou pegando, que eu estou considerando, que no nosso caso foi a quantidade de fatias que eu comi, que foram 2, né? Então aqui em cima, no numerador, nós colocamos o número 2. Então eu vou ter a fração 2/8. E aí eu observo que eu não tenho gabarito para essa opção. Por quê, pessoal? Porque essa fração a gente pode simplificar, certo? E o que é simplificar? Simplificar é dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número. Então a simplificação nós começamos dividindo pelos menores números possíveis. Nós começamos por 2, por 3, depois por 5. Nós vamos dividindo por fatores primos, tá? Mas o importante que eu quero te mostrar é que o 2, eu posso dividir ele por 2, que vai dar 1, e o 8 eu posso dividir por 2, que vai dar 4. Então essa fração é equivalente a 1/4, tá? Quando eu falo que uma fração é equivalente a outra, eu estou querendo dizer que as duas frações representam o mesmo número. Tá? Se eu fizer 2 dividido por 8, eu vou encontrar 0,25. E se eu fizer 1 dividido por 4, eu vou encontrar o mesmo 0,25. Portanto, o nosso gabarito é a letra C. Beleza? Então, comer 2 fatias de 8 é a mesma coisa que comer uma fatia de 4. Ou seja, 2/8 é igual a 1/4. Beleza, pessoal? Galera, resolvemos aí 3 questões do Instituto Assis. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, deixa o like, se inscreve no meu canal. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão, alguma crítica, deixe nos comentários. E quem tiver interesse, eu vou deixar o link do curso que eu estou desenvolvendo focado no Instituto Assis. Beleza, pessoal? E quem quer se dar bem nesse concurso, clica nessa playlist que está aparecendo aí e bora resolver mais questões comigo. Valeu, tamo junto, fique com Deus, forte abraço.